Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Uma conversa reveladora. Fui lembrado disso há pouco tempo, quando esbarrei um velho conhecido, numa viagem para outro estado. Eu sabia que aquele homem tinha o hábito de ir à igreja, de modo que, para puxar o assunto, perguntei: "E aí, está ansioso para chegar no domingo de Páscoa?" Da mesma forma casual que fiz a pergunta, ele respondeu: "Não, na verdade nunca vou à igreja na Páscoa." "Você só pode estar brincando. Você não vai à igreja no domingo de Páscoa? Olha o que você pode ser preso por isso." Ignorando minha tentativa de ser bem-humorado, ele disse com certa veemência: "Não vou à igreja na Páscoa, porque não suporto ver todos aqueles turistas. Você sabe, aquelas pessoas que só aparecem uma vez por ano. Elas se enfeitam para marcar presença e fazem a maior confusão na igreja, especialmente no estacionamento. Quem eles pensam que estão enganando? Não a mim, e com certeza não a Deus. Isso me incomodou tanto ao longo dos anos que simplesmente parei de ir à igreja no domingo de Páscoas. Turistas não têm serventia para mim." Embora ele não tenha falado de forma direta, pensei, além de achar que as pessoas não têm serventia para ele, aposto que estar convencido de que elas também não são úteis para Deus. Sabe, por mais que eu odeie admitir, não é incomum que pessoas como eu e talvez como você seja vítima do mesmo tipo de julgamento. Todos nós temos a tendência de fazer avaliações definitivas acerca de quem tem serventia a Deus e quem não. E antes de nos darmos contas, reduzimos nossa lista mental daqueles que são importantes para o Senhor a um pequeno grupo de pessoas seletas que, coincidentemente, se parecem conosco. Essa lista quase nunca inclui as pessoas de fora, que não fazem parte da igreja. Você percebe como isso é perigoso? Assim que caímos nessa linha de raciocínio, perdemos, de maneira imperceptível, porém eficaz, qualquer esperança de nos motivar a propagar a mensagem da graça de Deus. Afinal, se essas pessoas não são importantes para o Senhor, por que nos darmos ao trabalho de tentar alcançá-las? Um problema antigo. Esse tipo de pensamento não é novo no meio do povo de Deus. Vemos as mesmas atitudes aparecendo em vários lugares da Bíblia. Na verdade, um dos grandes propulsores do ministério de Jesus era desafiar seus seguidores a mudar de perspectiva em relação àqueles que se encontravam fora da família de Deus. Certo dia, enquanto ensinava uma região metropolitana, tamanho considerável, Jesus se viu cercado por uma grande multidão de pessoas descrentes, turistas, indesejados descrentes, espiritualmente confusos, pessoas de moral falida da cidade, seres que não devem ser serventia alguma para Deus. Em um canto, líderes religiosos balançavam a cabeça em sinal de desaprovação e cochichavam entre si. Reclamavam do fato de Jesus, que afirmava ser o Filho de Deus Santo, conviver com, sejamos diretos, aquele tipo de gente. Cristo sabia exatamente o que eles estavam pensando. Então levou a multidão para perto do grupo santo e, num tom calmo, mas firme, passou a contar uma série de histórias penetrantes e poderosas. Achados e perdidos. Havia um homem que possuía 100 ovelhas, disse Jesus. E enquanto cuidava do rebanho, um daqueles pequenos seres felpudos fugiu. Então o pastor deixou as 99 ovelhas para trás e saiu para buscar o animal perdido. E continuou procurando até finalmente encontrar. Pegou a ovelha com cuidado, colocou-a em volta dos ombros e a levou de volta ao rebanho. Em seguida, chamou alguns dos seus amigos pastores e disse: "Vamos fazer uma festa. Encontrei minha ovelha perdida." Jesus parou por um momento. Todos continuavam ouvindo. Havia também uma mulher que possuía 10 moedas. Prosseguiu. A mulher perdeu uma das moedas, então acendeu uma lâmpada. Varreu a casa, levantou todos os móveis e procurou incessantemente até encontrar. E quando conseguiu, ficou tão feliz que chamou as amigas para celebrar com ela. Jesus parou mais uma vez e olhou em volta, talvez para checar se as pessoas permaneciam atentas. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo era tanto arrogante. Tinha estrelas nos olhos e no coração o desejo de conhecer o mundo. Queria aproveitar o lado mais radical da vida. O jovem convenceu ao pai a adiantar-lhe a herança e partiu para uma terra distante com o bolso cheio.
No mundo encontrou pessoas igualmente agitadas e adotou um estilo de vida alucinante. Mas logo descobriu que aquele tipo de amigo não permanece depois que o dinheiro acaba. Certo dia, enquanto alimentava porcos, na tentativa de sobreviver, o jovem, desorientado e falido, finalmente caiu em si. Decidiu voltar para casa, pensou em pedir perdão ao pai por sua ingenuidade e falta de maturidade, e em seguida oferecer-se para ser um dos seus empregados, pois sabia que havia abdicado do direito de ser considerado filho. Começou o caminho de volta. O pai, que estava horas, todos os dias, observando a estrada, ansioso pelo retorno do filho, o reconheceu quando ainda estava bem longe do portão. Imediatamente, cheio de esperança, saiu correndo pela estrada para abraçar o filho. O rapaz começou a dizer: cometi um erro terrível. Pai, eu não mereço ser seu filho. Mas o pai interrompeu: não diga isso. Estou feliz porque você finalmente voltou para sua casa. Ele se alegrou e mandou que os empregados preparassem uma grande festa. Disse: convidem todos, matem o bezerro cevado e tragam a melhor roupa. Meu filho perdido voltou para casa. E que festa foi aquela? Imagina então que Jesus tenha fitado os olhos dos seus ouvintes e pensado: pronto, 3 histórias. Com certeza isso causará alguma impressão. Essa é a única ocasião registrada na qual Cristo contou 3 parábolas seguidas. Geralmente, ele percebia certo grau de incompreensão entre os ouvintes, lançava um conceito e contava uma história para esclarecer o assunto. Então prosseguia até identificar uma área que precisava de atenção especial. Contudo, não dessa vez. Nesse dia, em particular, Jesus ficou tão incomodado com a discussão dos líderes religiosos sobre quem era e quem não era importante para Deus que disse: vou esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Não quero mais nenhuma confusão sobre isso. Contarei não só uma, nem 2, mas 3 histórias, para garantir que todos entendam quem realmente importa para Deus. Elementos essenciais. Existem alguns elementos em comum nas histórias de Lucas 15. O primeiro é que todas elas, algo de grande valor está perdido, algo realmente importante. A ovelha perdida tinha enorme importância para o pastor, representava parte significativa de seu sustento. A moeda perdida era vital à sobrevivência da mulher. É possível que ela fosse viúva e aquela moeda representasse 1/10 de todas as suas posses. E nem é preciso dizer que o filho perdido importava demais para o pai. Enquanto refletiam sobre essas histórias, creio que alguns dos ouvintes de Jesus começaram a compreender aonde ele queria chegar. Devem ter perdido o fôlego quando finalmente a ideia entrou na cabeça deles. Isso é verdade, em especial em relação aos líderes religiosos, cuja atitude moralista levou Jesus a contar as histórias. É possível que os mais sensíveis dentre a multidão tenham começado a pensar: espere um pouco, será possível? Não estamos menosprezando Jesus por conviver com esses tipos de não religiosos, de vida fácil a quem consideramos talvez de maneira prematura não ter serventia para Deus. Mas Jesus está mostrando por meio de 3 histórias simples que essas pessoas, os afastados, os perdidos e os espiritualmente confusos, têm sim um valor para o Pai Celestial. Quando os ouvintes de Jesus juntaram todas as peças do quebra-cabeça, provavelmente se sentiram esmagados pelo peso do amor de Deus. Um amor tão grande que vê além dos pecados e valoriza a pessoa por trás deles. Um amor tão poderoso que suporta pacientemente anos de resistência, busca egoísta de prazeres, corrido por dinheiro e poder. Diante de tudo isso, o amor divino diz: embora tenha saído da trilha, você ainda importa para mim, e muito.